Meus queridos e amados irmãos, é muito bom estar juntos novamente com os amados e nesta noite especificamente para falarmos mais uma vez sobre família, sobre um recomeço em família. O tema que eu gostaria de pensar é recomeçando em família. E vivemos num mês onde falamos muitas coisas sobre família e como temos passado como família nos nossos dias, como temos vivido. Eu sei que situações diversas vão acontecendo dia após dia, momentos inesperados e também situações difíceis, às vezes situações tranquilas, mas muitas vezes situações difíceis. Nós sabemos que é normal, mas como passarmos por essas dificuldades, como entendermos aquilo que o Senhor tem para nós, como agirmos diante de desentendimentos, diante de tantas coisas que entram em nossas famílias, em nossos lares, e às vezes desavenças, às vezes mau entendimento, uma falta de compreensão. Isso tem sido constante em nossos lares, isso tem sido quase que permanente. E nós precisamos resolver essas coisas, precisamos nos atentarmos como servos de Deus para termos o melhor de Deus para nós, para termos a plenitude da presença do Senhor em nosso ser, para que nossa família seja plena no Senhor. Pensando dessa forma, pensando nesses acontecimentos e como resolvermos, nós precisamos buscarmos melhor compreensão, buscarmos aí o agir de Deus conforme aquilo que Ele quer, conforme aquilo que Ele nos ensina. E muitas das vezes não sabemos como lidar e outras vezes estamos lidando conforme nós achamos, mas nem sempre o nosso modo de ver, o nosso achar é aquilo que Deus tem para nós, é o propósito de Deus para a nossa vida, para a resolução de nossas mazelas. Mas eu quero pensar com os irmãos sobre recomeço, e sempre é bom recomeçarmos, sempre é necessário, é importante o recomeço em nossas vidas, sobre atitudes erradas, sobre posicionamento diferente, sobre acontecimentos contrários muitas das vezes a outras pessoas que vivem conosco. Nós vamos ver que toda família passa por problema, e toda família precisa vencer os problemas e ter um momento de paz, um momento de unidade, um momento de comunhão com o Senhor e comunhão entre os seus. E nessa noite eu queria destacar sobre a família de José, a família essa que não é diferente, mas família essa que teve um relato na Bíblia, e se nós olharmos os relatos das famílias escritos na Bíblia, esse é o maior relato que nós achamos na Bíblia sobre a família de José. Se nós acompanharem o texto bíblico, ele vai de capítulo 37 ao capítulo 50. E não foi colocado ali por acaso, mas foi para que sim, nós viéssemos observar tudo aquilo que está sendo dito ali, tudo aquilo que está sendo ensinado. Gostaria de destacar nessa noite alguns aspectos, algumas verdades importantes. E quando nós olhamos para essa família desajustada, com conflitos, a partir do capítulo 37, nós temos aí a preferência de Jacó por José, ao ponto de dar-lhe uma túnica diferente dos seus irmãos, isso trazendo inveja ao coração, trazendo rancor, trazendo ódio,
ali de seus irmãos. Podemos ver seus irmãos com essa inveja, com esse ciúme, chegaram ao ponto de não conseguir falar pacificamente com seu irmão José. Não tinham paciência, não conseguia falar sem estar áspero, sem estar grosseiramente falando com seu irmão, porque o sentimento de inveja, de ciúme era muito grande. Mas também nós podemos ver por outro lado, José, imaturo, isso aí ele tinha mais ou menos 17 anos, sem sabedoria, tendo sonhos vindo do Senhor para profetizar aquilo que ia acontecer, e ele falando para os seus irmãos, e seus irmãos já com raiva, já com ódio dele, não entendiam, não conseguiam compreender como eles poderiam estar se inclinando para José e que aquilo aconteceria mais na frente. Nós entendemos porque nós vemos toda a história, mas seus irmãos não tinham essa capacidade de compreender e, pelo contrário, trazia mais ódio, trazia mais problemas para aquele relacionamento. E nós podemos ver também que isso trouxe consequência. Seus irmãos tentaram matar ele e não conseguiram, mas sim venderam, botando ele para bem longe deles mesmos, dos seus pais, mentindo aos seus pais, trazendo mais um conflito para o seu pai. Todo esse relacionamento, tudo isso, toda essa confusão estava na família de José. Mas nós podemos ver e podemos entender que isso tudo foi resolvido, que isso tudo teve um final e teve um recomeço. Teve uma nova fase de reconstrução, uma nova fase de esperança, uma nova fase promissora em uma vida familiar, onde José trouxe paz, onde seus irmãos viveram em paz e unidos dali para frente. E gostaria de destacar aí o versículo 21 do capítulo 50 de Gênesis, que diz: agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e vossos filhos, assim consolou, falou segundo o seu coração. Então, para que houvesse esse conserto de toda a família, para que houvesse esse todo desenrolar dessa história, para que chegasse esse momento, essa nova fase, precisou haver algumas coisas. Eu gostaria de destacar. Se você tem vivido momentos desse, conforme viveu José, de aflições, momentos de desentendimentos, momentos diversos, nós podemos ver através da vida de José o que precisamos fazer e o que o Senhor nos ensina nesta noite. E para que houvesse esse recomeço dessa família, eu gostaria de destacar, primeiramente, que houve um reconhecimento dos erros. Seus irmãos reconheceram que um dia lá atrás eles tinham errado, eles tinham vendido José, eles não tinham nem escutado seu irmão, e diz o texto lá em Gênesis 42, 21, que eles ouviam a alma do seu irmão clamar, pedindo ali que não lhe fizesse nada, mas mesmo assim eles fizeram. E chega um momento agora onde eles estão diante de José, sem conhecer José, depois de anos. E José se apresenta como se nunca tivessem visto e coloca um intérprete entre eles. E eles ali naquele momento de aflição, quando são confrontados ali diante de José, sobre uma situação ali, eles reconhecem que tinham feito mal a José. Isso eles começam a conversar entre si, José escuta, e ali há um reconhecimento, há um confessar, mesmo sem saber, dos seus erros. E José ali pôde começar a ter o seu coração quebrantado,
para que aquela situação fosse resolvida. Como fez bem a José. Mas é interessante que não só reconhecer e confessar, nós precisamos mudar de atitude diante de tudo aquilo que fizemos no passado, para que não venhamos a fazer no futuro, para que não venhamos a cair novamente nos nossos erros. E nós podemos ver que esse reconhecimento, esse confessar, foi um dos pontos que trouxe o conserto da família de José. Depois de 20 anos, esses irmãos conseguiram colocar isso para fora, conseguiram externar tudo aquilo que invadiu o seu ser. Nós podemos ver que existia um remorso em seus corações por algo feito no passado. Meu querido, minha querida, que não haja remorso, que não haja pesar no seu coração por algo que você fez no passado. E se existe ainda alguma coisa em você, na sua família, que precisa ser consertado, conserte nesse momento. Ouça a voz de Deus no seu coração, para que sua família viva uma nova fase, para que sua família viva a vontade de Deus presente no dia a dia, no seu lar. E como é bom nós confessarmos os nossos erros. A Bíblia já nos fala que nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Então nós precisamos não somente confessar aos nossos familiares, mas àqueles que nós venhamos a atingir, mas também ao Senhor, de qual nós somos servos. Nos diz lá em 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse versículo diz sobre confessar os nossos pecados àquele que é fiel e justo. Ele nos perdoará. Então confesse, se derrame diante do Senhor e coloque. Se você não tem conseguido confessar, se você tem errado, mas isso tem te angustiado, você não consegue sobrepor isso, ore a Deus para que tire isso do seu coração, para que você consiga falar, para que você consiga demonstrar. Mas outro aspecto que eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite, é o segundo aspecto, para que houvesse conserto na família de José, foi a prontidão de José e o coração perdoador dele. José perdoou seus irmãos, mesmo depois de tudo que eles lhe fizeram. Tinha feito mal a ele, tinha vendido, ele se tornou escravo, ele foi viver longe dos seus familiares, vivendo ali de uma maneira bem distante e bem além daquilo que ele pensava quando ele tinha 17 anos. Mas José lhe perdoou os seus irmãos. José, ele perdoou aquela maldade que teve várias consequências na sua vida. Eu gostaria de perguntar a você, meu irmão, será que você está disposto a perdoar a quem tem lhe ofendido, a quem tem lhe feito mal, aqueles que são da sua família? Você tem perdoado? Se você está precisando de perdão, você tem buscado perdão, você tem tido prontidão para que isso se conserte na sua vida? Nós vamos ver que José tinha todas as condições para se vingar dos seus irmãos. Ele era segundo no Egito, o homem mais poderoso, ele que governava, ele que cuidava das coisas de Faraó, e os seus irmãos tinham ido a ele para que pudessem ter alimento, porque existia uma escassez naquele tempo. Ele poderia prejudicar, ele poderia maltratar toda a sua família. Mas José não. Ele tinha recebido o mal, mas agora nos mostra que aquele mal que ele recebeu se tornou o bem. Chegou ao seu coração de uma forma e voltou em uma forma diferente, como Deus quer que nós façamos. Nós busquemos pagar o mal com o bem, dando perdão, demonstrando o amor de Cristo. E diz que José, ele chegou a consolar os seus irmãos, versículo 21 do capítulo 50 vai dizer, e falou ao seu coração, como diz lá em Lucas 6:27, nós precisamos fazer. Mas a vós que isto ouvis,
digo, amai a vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. José fez bem àqueles seus inimigos, apesar de ser seus irmãos, mas era inimigo. Havia uma guerra entre eles. E quantas guerras às vezes há nas famílias, e nós vivemos às vezes como os inimigos dentro do nosso próprio lar. Mas nós precisamos fazer o bem. Nós precisamos retornar aquelas pessoas que têm nos feito mal, aquelas pessoas que têm agido erradamente conosco, de uma forma correta, de uma forma boa, assim como Jesus nos ensinou quando esteve aqui na terra, nos mostrando como agir muitas vezes com os fariseus, com aquelas pessoas que o agrediam, dando outra face, pagando bem, tendo atitudes de amor, atitudes essas que estavam acima de todas as coisas, que transformavam corações, que transformavam todo aquele ambiente onde que o Senhor passava. É isso que precisamos para nossas vidas, é o perdão. E esse perdão é fundamental para que haja um novo recomeço, para que houvesse um recomeço naquela vida, naquela família, para que houvesse um tempo de tranquilidade. Precisou passar por um ato de perdão, precisou haver o perdão total e incondicional àqueles seus irmãos. E que haja em nossas casas perdão, que haja consertos diante do Senhor. Mas eu gostaria também de pensar com você nessa noite sobre uma terceira verdade, um terceiro aspecto que nós podemos ver nessa família, não menos importante do que os outros dois que falei, mas tão importante quanto esse, ou talvez mais importante, que nós precisamos ter em nossas famílias para que os problemas sejam resolvidos, para que nossa família viva unida em todo o tempo. Nós podemos observar que para que houvesse esse conserto na família de José, teve que ter intimidade com o Senhor. José ele tinha intimidade com o Senhor, e isso nós podemos ver no versículo 20 do capítulo 50, que diz assim: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Ele sabia que Deus tinha um propósito na sua vida. Ele sabia que sua ida para o Egito não foi por acaso. Se Deus permitiu, Deus tinha algo para fazer, que ele precisasse ser instrumento nas mãos de Deus. Ele entendia que aquele passado, tudo que aconteceu, servia para conservar a vida da sua família, para conservar a vida do seu povo. E quem não tem intimidade com o Senhor não consegue entender esse agir de Deus na sua vida. Não consegue ver a mão do Senhor sobre todas as coisas, como diz Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito de Deus na sua vida, meu? É ser bênção na vida dos demais, é demonstrar o amor de Cristo. E José ele pôde entender o propósito de Deus na sua vida. Ele pôde dar aos seus parentes o melhor da terra do Egito, a sua família. Trouxe segurança naquele momento de instabilidade do mundo, onde que havia fome em todo mundo, seca. Trouxe abastança em tempo de escassez de alimento. Trouxe também felicidade ao seu pai no final de sua vida, trazendo alegria, se encontrando com seu pai. Às vezes Deus faz coisas que só quem tem intimidade com Ele entende. Se nós olharmos a nossa vida, se nós tivermos a intimidade, nós vamos ouvir a voz de Deus. E quando eu penso no texto de José, e quando eu estava estudando esse texto, me veio à mente, Deus falando no meu coração sobre Oséias, esse profeta que foi chamado também com o propósito de Deus para a sua vida, com o propósito da sua família nas mãos de Deus. Oséias foi chamado para ser um profeta, para falar ao povo de Israel o que Deus queria através de sua família. E precisou de passar por algumas coisas, mas ele entendia o que Deus queria, porque ele tinha intimidade com o Senhor. Ele podia ouvir Deus falar ao seu coração. Ele entendia que aquele momento era de Deus agir na sua vida.
E para que isso acontecesse, Osés, ele se casou com a prostituta, ele teve filhos com aquela mulher, e aquela mulher veio a abandoná-lo, voltando para a prostituição. Ele ficou ali firme com a sua família, com seus filhos. Nós vamos ver no livro de Osés que mais na frente ele vai voltar a se relacionar com a sua mulher, ele compra a sua mulher de volta e começa um relacionamento, ou seja, um recomeço naquele casamento, restaurando o seu lar, e Deus, através da sua vida, trazendo a mensagem importante para Israel, que eles precisavam voltar ao Senhor e que o Senhor estava ali, os amando, como nos ama, como nos tem amado. Então, meu irmão, para que você entenda o que Deus quer fazer na sua família, para que você entenda o agir de Deus, para que haja conserto na sua família, para que você faça a coisa acontecer, você precisa ter intimidade com o Senhor, para ouvir a sua voz, para entender que tudo contribui para aqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito do servo de Deus nessa vida é representar Cristo Jesus nesse mundo, é viver uma vida segundo o padrão do Senhor, tendo uma família unida em todo o tempo, vivendo o amor de Deus sobre nossas vidas, refletindo isso para o mundo, que nós como famílias, que nós como servos do Senhor, que nós como igreja do Senhor, que somos representantes aqui na terra, possamos recomeçar aquilo que precisamos e temos necessidade em nossas vidas, para que vivamos segundo a vontade de Deus, para que tenhamos paz, tranquilidade, alegria, para que o Senhor seja presente em nosso lar, verdadeiramente como Senhor de nossas vidas, controlando, assim como controlou a vida de José, assim como controlou a vida de Osés, trazendo a mensagem, fazendo tudo aquilo que lhe apraz. Ele quer fazer em nosso lar. Que você medite e pense nisso nessa noite. E que lutas venham, mas que vitórias teremos, porque o Senhor está conosco. O Deus de Israel está com nossas famílias. E nós viveremos unidos em todo o tempo. Venha o que vier, tendo Deus sobre todas as coisas. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite.